Um homem foi preso por estupro de vulnerável. Segundo a Polícia Civil, ele foi pego em flagrante depois de se masturbar ao lado de uma criança de 10 anos em um ponto de ônibus na região central de Juiz de Fora. Laís Possani tem as informações sobre essa ocorrência, Laís. Tenho as informações sobre esse absurdo, né, Juliana? De acordo com a Polícia Civil, esse caso aconteceu no dia 10 deste mês. E aí eu vou contar para você o que as investigações da Polícia Civil levantaram, né? De que essa menina de 10 anos, ela estava sentada num ponto de ônibus na região central de Juiz de Fora, acompanhada de uma vizinha e uma outra criança. E que, de repente, esse homem, esse suspeito de 58 anos, sentou do lado da menina de 10 anos e começou a se masturbar e passar a mão no corpo dela, num momento absurdo, horrível, no momento em que a vizinha acabou percebendo que esse homem cometia esse crime horrível e acabou reagindo. Ele fugiu, mas a polícia conseguiu prendê-lo em flagrante por estupro de vulnerável, estupro mesmo, porque praticar esses atos libidinosos a menores de 14 anos, mesmo que não tenha essa conjunção carnal, é considerado estupro sim. Então, ele foi preso em flagrante. A pena pode variar ali de 8 a 15 anos de prisão. E um outro fato, Juliana, que chama muita atenção... Sim, infelizmente, né, Laís? Eu ia comentar isso. Só isso já seria absurdo, né? Esse estupro de vulnerável num ponto de ônibus, mas o caso não para por aí. Não para por aí. Eu já vou chamar um trechinho da delegada, mas antes eu quero falar isso para você. Um absurdo maior é que, de acordo com a Polícia Civil, ele é de Barbacena e esteve preso em Belo Horizonte por suspeita de pedofilia. Então, ele já praticava esse tipo de crime antes, mas acabou sendo solto recentemente e acabou praticando esse crime aqui na nossa cidade. Vamos ouvir o que a delegada disse. Em determinado momento, ela sentou no ponto de ônibus e o suspeito teria chegado perto, sentado, e simulou uma ligação no celular com o momento pelo qual ele passou a mão nas nádegas, nos órgãos genitais dela. E depois começou a se masturbar. A mulher que estava acompanhando viu essa situação. As pessoas que estavam em volta também detectou aquela situação e ele empreendeu fuga. Logo depois disso, ela foi atrás, ele tentou esconder, inclusive, atrás de uma outra situação em que ele tentou se esconder, um local que era uma questão de jornal. Depois ele continuou e entrou no Joalpa Hotel. Momento em que ela conseguiu um celular emprestado e chamou a polícia. A polícia militar logo em seguida esteve no local e foi realizada a prisão. A Polícia Civil ratificou a prisão e, diante disso, ele já se encontra preso. Inclusive, a prisão em flagrante já foi convertida em prisão preventiva, tendo em vista que ele também já respondeu por estupro de vulnerável em Belo Horizonte, importunação em Ouro Preto e outras situações envolvendo meninas, envolvendo estupro de vulnerável. Nossa, e ainda não aprendeu. E como eu estava dizendo, né, Laís, infelizmente esse caso não para por aí. Ainda tem mais situações que essa menina de apenas 10 anos passou. Infelizmente, Juliana, além de ser vítima de estupro de vulnerável, a criança, de acordo com a Polícia Civil, também era explorada. E aí as apurações da delegada chegaram à conclusão de que essa vizinha que estava acompanhando essa criança durante esse estupro de vulnerável a explorava, colocava ela para vender doces para ganho próprio. E então, de acordo com a delegada, essa vizinha e a mãe dessa criança, elas podem também responder a esse crime, e a delegada explicou um pouquinho sobre isso também. Com relação à vizinha, como há suspeitas de que ali estava sendo vendido doces, balas, e que, em tese, essa menina de 10 anos e também a menina de 2 anos estava ali por perto, ela poderá responder por abandono moral, com detenção de 1 a 3 meses, porque ele estava numa situação que estava uma situação constrangedora para essas crianças. E a mãe desta menina, que teria deixado a menina ir até ali naquele local com a sua vizinha, ela pode responder e deve responder por entregar
filho menor a pessoa inidônea, uma vez que ali ela estava num local onde estava havendo uma venda de doces e, em tese, essas crianças estariam sendo usadas para vender esses doces, ou seja, até mesmo criando uma situação de constrangimento para essas crianças. Nós temos aí o Disque 100, que é o canal direto em que pessoas que tomem conhecimento, pessoas que estão passando pela rua, pessoas que tomaram conhecimento de qualquer constrangimento que essas crianças ou até mesmo adolescentes possam estar passando, Disque 100 e denuncie. Muitas vezes pode salvar a vida dessa criança e para que essa criança não siga outros caminhos que não é a questão da educação. Nossa. Ô Laís, e essa criança agora, ela vai receber algum acompanhamento por parte do Conselho Tutelar? Vai sim, Juliana, é importante dizer isso. A Polícia Civil já encaminhou esse caso também para que essa criança, de apenas 10 anos, que já parece que sofreu tanto, ser acompanhada pelo Conselho Tutelar, junto com a Vara da Infância e Juventude, para que essa criança seja acolhida da melhor forma. Sim, obrigada, Laís.